vocação é um fruto que amadurece no terreno bem cultivado do amor uns aos outros, que se faz serviço recíproco, no contexto de uma vida eclesial autêntica. Nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração de Deus e germina na terra boa do povo fiel, na experiência do amor fraterno. Papa Francisco. É tempo de esperançar. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Esperançar. Toda última ou penúltima quinta-feira do mês, este espaço se abre para o encontro. Um tempo para refletir, dialogar, inspirar-se, divertir-se e, sobretudo, deixar-se transformar. Independente do dia ou lugar em que você esteja assistindo, este programa permanece como semente de esperança, lançada para germinar no seu coração e na sua história. O Esperançar é fruto do trabalho conjunto da Rede Inaciana de Juventude Mages Brasil e do Centro Mages Inaciano da Juventude. Eu sou Analice Nobre e com muita alegria estarei com você na construção deste espaço de partilha, inspiração e descobertas, que nos convidam a olhar para novos horizontes. No programa passado, refletimos sobre os impactos das redes sociais na forma como amamos, nos expressamos e criamos laços e vínculos afetivos, seja no amor, na amizade ou na vida coletiva. Recebemos para dialogar e esclarecer dúvidas dentro dessa temática o médico psiquiatra Wilson Eduardo Cavalcante. Já no Inspirarte, nosso convidado foi o ator Tibério Azevedo, que apresentou um esquete sobre os afetos na era digital, entre memes, silêncios e corações que viram dados. Ele trouxe uma provocação sobre como nos relacionamos nesses meios e nesse tempo. Em um mundo repleto de possibilidades e caminhos, muitas vezes nos perguntamos: qual é a direção que Deus sonha para a nossa vida? A vocação é mais do que uma escolha prática. É um chamado profundo, um convite a viver com sentido e a colocar a própria vida a serviço do amor e do bem comum. Pensando nisso, o episódio de hoje propõe uma reflexão sensível e orante sobre os caminhos vocacionais, especialmente o chamado à vida religiosa, ao sacerdócio e ao matrimônio. Neste episódio, queremos abrir portas e janelas em um espaço de diálogo e partilha, onde cada pessoa possa reconhecer os sinais de Deus na sua história e discernir qual horizonte Ele indica. Mais do que falar sobre decisões imediatas, esta edição busca cultivar a escuta interior, fortalecer a confiança na vontade de Deus e inspirar passos firmes rumo a uma vida com missão. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Esperançar. No Esperançar de hoje, nosso estúdio está repleto de presenças especiais. Recebemos o Padre Isaías Gomes, coordenador da Pastoral do Colégio Santo Inácio, a irmã Ramona, da Congregação Escalabriniana, e representando a vida matrimonial, Alan Ribeiro e Daiane Simeão. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Para começarmos, gostaria de convidar a irmã Ramona para se apresentar, nos contar quem é, de onde veio e qual a sua área de atuação. Em seguida, o Padre Isaías também pode fazer a sua apresentação e depois o casal Alan e Daiane. Eu sou irmã Ramona Vázquez Pavão, natural do Paraguai, e atualmente estou morando aqui em Fortaleza, trabalhando com a juventude, vocações e com os migrantes e refugiados. Eu sou o Padre Isaías, jesuíta, colaboro no Colégio Santo Inácio na missão dos jesuítas aqui no Núcleo Apostólico do Ceará. Eu sou Alan, atualmente professor da rede estadual, assumindo um serviço de direção de escola, mas a vida militante, a vida pastoral, a serviço da Pastoral da Juventude. Eu sou Daiane, atuo na área da cultura no estado e também colaboro com a Pastoral da Juventude, acompanhando toda a juventude, e também participo da comunidade, atuando na liturgia da minha paróquia.
Pronto, então, após todos se apresentarem, nós vamos iniciar o nosso bloco de perguntas. A nossa conversa é uma conversa leve. Eu vou começar pela irmã Ramona e depois a gente vai alternando, tudo bem? Irmã, o que despertou em você o desejo de seguir a vida religiosa? Então, eu senti o chamado de Deus. Eu estava na minha casa, na zona rural, e um desejo muito profundo falou no meu coração. Então, eu decidi ali sair da minha casa para prosseguir o meu estudo e trabalhar. É um desejo muito profundo que Deus falava mais forte no meu coração. Ali eu falei para meus pais que eu tinha esse desejo. No primeiro momento não foi muito fácil, mas Deus trabalhou mais forte no meu coração e me apoiaram. E ali eu decidi entrar com as irmãs escalabrinianas. Agora, padre, também continuando nesse início de caminhada, como é que você percebeu o chamado de Deus para o seu sacerdócio? Eu comecei a pensar em vocação mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos de idade. Não era uma decisão definitiva, né? Mas eram inquietações vocacionais. Depois disso, eu iniciei um processo mesmo de discernimento, no encontro vocacional na paróquia. Depois conheci os jesuítas, missionários, na época estavam visitando a minha cidade. Conversei com eles, falei um pouco do meu interesse vocacional e eles me convidaram para conhecer os jesuítas aqui em Fortaleza. Isso em 2008. 2007 e 2008 foi quando eu decidi iniciar o processo de discernimento. E agora para o casal, Daiane e Alan. Como é que vocês perceberam que o casamento seria a vocação para a vida de vocês? Então, a gente se conhece desde criança. Então, a gente já tem uma vida, já tinha uma vida, né? Juntos, nos conhecendo desde a infância. A nossa atuação na parte da juventude, junto à Pastoral da Juventude, nos despertou mais ainda esse desejo de seguir Jesus através do nosso matrimônio. A gente até pensou os dois em entrar na vida religiosa, tanto ele, né, na vida religiosa masculina e eu. Mas aí o desejo de estar juntos como casal, acho que falou um pouco mais alto, e a gente disse que a gente conseguia seguir Jesus, fazer a nossa atuação missionária, mas juntos como um casal. Então, a partir desse momento que a gente decidiu, a gente tinha os mesmos desejos, sonhos parecidos, isso nos tornou sempre querer o matrimônio. Pronto, agora dando continuidade com vocês, aproveitar e pegar esse gancho, eu queria que vocês comentassem como é que começou a relação de vocês, como que começou para vocês continuarem no caminho do matrimônio. Pronto, a Dani até brinca que eu não posso estar contando tudo isso, né? Mas, como ela falou, a nossa experiência junto veio ali da infância missionária, né, passando pelo processo da crisma também. Então, sempre nesse contato, né? Da nossa vocação, da descoberta também da vida em comunidade. E aí esse processo aconteceu, passei um período, naquele período de paquera, naquele período, né? Tentando convencê-la a namoro e tudo, enfim. E é engraçado que no começo, quando eu fui dizer para meus pais, meu pai até perguntou, né? Tu vai namorar com ela? Tu nem conversa com ela direito, né? Porque de fato a nossa articulação era na igreja mesmo, né? Mas assim, então por volta de 15 anos, a gente deu início ao nosso namoro, né? A gente vai aí para 16 anos, né, dessa relação. Então, o nosso namoro veio nesse processo mesmo, né, de descoberta da fé. Passamos por esse período mesmo de discernimento, como ela falou, né, das escolhas. Fizemos a escolha pelo matrimônio. E aí, em 2018, a gente, junto com os amigos, né, a gente brinca assim, fizemos nossos votos matrimoniais. Estamos aí há 6 anos, com a graça de Deus, né, na nossa vocação matrimonial. Uma caminhada em união, né? Sim, sim. Agora, padre, houve algum momento específico que marcou a sua decisão de entrar na Companhia de Jesus, que você se recorda e conta aqui pra gente? Eu não lembro assim de um momento específico, assim, que diga que foi um marco, né? Mas assim, num processo, né?
quando eu tinha, como eu falei já para vocês, né, mais ou menos 15 anos, já vinha essas inquietações. E se eu quiser falar de um momento específico, foi quando eu terminei o ensino médio e que aí preciso dizer o que eu quero fazer da minha vida, né? Preciso dizer para mim mesmo qual que é o meu projeto de vida. E como eu já vinha nesse discernimento, eu decidi, já ir com 17 anos, iniciar esse processo na vida religiosa. Irmã, como é que foi o processo de discernimento até decidir viver essa vocação plenamente? Foi um processo de profunda oração, silêncio, discernimento e autoconhecimento. Para descobrir a vontade de Deus, precisou também da oração pessoal, acompanhamento espiritual e também acompanhamento das irmãs que estavam me acompanhando e a vivência prática da vida comunitária. Então, depois desse autoconhecimento, de tudo isso que você vive em comunidade, na sua opinião, quais são os maiores desafios e as maiores alegrias dessas vivências? Na vida religiosa temos muitos momentos de alegria e também temos dificuldades para nos fortalecer, né? As dificuldades são a vivência das diferentes culturas, as personalidades diferentes também, que me exige muito paciência, conversão para lidar com essas situações. E a maior alegria é entregar a minha vida a Jesus Cristo e conviver com minhas irmãs com muita alegria também nas orações, na liturgia, nas leituras, nos retiros. Então, isso também é muita alegria. Também nós partilhamos bastante a nossa missão e o nosso serviço junto com os outros, né? Você sente que há esse choque muito grande entre nacionalidades ou é uma coisa que dá para ir acostumando? E sim, dá para conviver, né? Isso é uma coisa muito bonita também, que me faz crescer como pessoa e também como religiosa, né? Porque a cultura diferente enriquece e também desafia. Agora, padre, voltando para o senhor novamente, quais desafios enfrentou no caminho para se tornar sacerdote e como conseguiu discernir entre as opções de vida? E dentro dessa vida religiosa também, onde existem padres e irmãos, por que o sacerdócio? Quando eu saí de casa, eu já saí com o intuito, com o desejo de ser padre. Não era muito claro para mim que existia a possibilidade, né, na vida religiosa, de ser ordenado padre e de ser irmão. Mas como isso já vinha como uma motivação interna, né, e como uma motivação também da minha comunidade natal, eu fui fazendo meu processo todo para o ministério ordenado, né, para o sacerdócio. Mas nesse tempo todo eu fui percebendo, na companhia, na vida religiosa, que antes de ser ordenado padre, existe um caminho vocacional, né? Existe um caminho de se tornar religioso, de se tornar consagrado, a ponto de, durante esse processo todo, esse tempo, me sentir muito feliz de ser religioso consagrado, né? E o ministério ordenado, o sacerdócio, aparece como um serviço a mais, né, da minha vocação à igreja, ao povo de Deus. E os desafios que você mais sente? Que é um desafio tanto para iniciar como para se manter? Um dos desafios, e aí vai na mesma linha do que partilhou a irmã, são viver na diversidade, né? Há coisas na nossa vida que tem essa ambiguidade, né? Positiva, eu posso dizer. O que pode ser um desafio é, ao mesmo tempo, uma grande potencialidade. E para a nossa vocação, a diversidade, viver no contexto de diversidade, oportunidades mais do que desafios. É também desafios, mas são oportunidades. Outro desafio é sempre pensar, ter presente que há na vida religiosa, e para todo cristão, né? Mas mais especificamente no contexto da vida religiosa, uma exigência de uma vida interior profunda de espiritualidade, né? De oração. No momento em que a gente vive de mundo, esse é um grande desafio, se manter firme, se manter fiel, né?
a esse chamado primeiro e a fé mesmo, né, em Jesus Cristo. E agora, casal, para manter a mesma linha de desafios, quais foram os desafios que vocês enfrentaram no início da vida a dois e como conseguem manter viva a fé e a cumplicidade ao longo desse tempo todo? Então, no matrimônio também, assim como as outras vocações, tem os seus desafios e as suas alegrias. Acho que para a gente, no início, é a convivência, né? Mesmo que a gente já se conhecia e namorou por muitos anos, quando a gente realmente casou e passou a viver juntos, o dia a dia é um desafio. E o matrimônio é isso, é um sim a cada dia. A gente tem que todo dia decidir querer estar nessa relação, né? Porque não depende só de uma pessoa, depende das duas. E a grande alegria, assim, eu acho que é o que faz o nosso matrimônio ser bem, feliz, o diálogo. A gente sempre, né, que a gente, desde o namoro, a gente era muito amigo e a gente, né, se tornou um casal e continuou com esse diálogo, a partilha do dia a dia. Eu acho que a parceria é o que torna também os dias comuns serem felizes, assim como aqueles dias, né, mais especiais que já são felizes, mas o dia a dia, o desafio é esse, a convivência, mas o que mantém é o diálogo, a parceria, o respeito que a gente tem pela união dos dois, mas também a gente respeita muito a individualidade, que é importante também no casamento, né? Mesmo a gente fazendo quase tudo juntos, mas também a gente respeita muito a individualidade de cada um, e acho que isso que mantém também uma relação saudável. Quer acrescentar algo? Ela já disse tudo. Acho que só acrescentar a parte da fé, né? Então, assim, a gente, apesar de caminhar sempre junto na pastorada da juventude, hoje a gente também acaba fazendo trabalhos juntos, né, pastorais. Então, a gente faz um processo de animação bíblica na comunidade. Ela é do processo da pastorada da liturgia. Eu sou ali do Ministério de Som, né? Estou na equipe técnica lá da comunidade. Então, assim, essa parceria, ela faz com que a nossa fé seja alimentada a cada dia, né? Então, o sim diário é um sim também da fé. Então, a gente acaba vivendo o nosso matrimônio nessa relação mesmo de um compromisso com o reino de Deus, de um compromisso a serviço da comunidade, né? Então, a gente utiliza do nosso matrimônio para ser também talvez não exemplo de casal, né? Exemplo de matrimônio no sentido assim, que a gente acaba não sendo ou utilizando esse papel, né? Desse espaço que a gente tem nessa dinâmica mesmo no matrimônio, mas do serviço pastoral. Então, muita gente acaba vendo a gente nesse processo mesmo de serviço pastoral, de atuação na comunidade. Então, isso fortalece bastante nossa relação. Perfeito, gente. Agora, voltando para a irmã. Irmã, na sua caminhada de fé, qual é o papel que a oração e a espiritualidade desempenham na sua vida cotidiana para você permanecer no caminho? A espiritualidade e a oração, para mim, são pilares fundamentais na minha vida cotidiana. É a base de toda a missão. Então, eu não deixo de rezar, não deixo a oração nem a espiritualidade para que eu possa ir me fortalecendo na missão e servir melhor a meus irmãos. Servir com amor, com entusiasmo e com muita alegria. Perfeito. Padre, há algo que as pessoas costumam imaginar sobre a vida sacerdotal que, na prática, é diferente? É muito interessante essa pergunta na prática. Como é isso na prática, né? Eu acho isso uma pergunta muito difícil, porque eu não sei o que as pessoas imaginam assim. Elas não costumam falar muito para os padres, né? Mas uma das coisas que eu acho que as pessoas acham é que os padres são santos, assim. São, assim, santos, assim. Não tem os mesmos desafios, dificuldades, provações, né? Que todo ser humano tem. Eu acho que hoje, no momento em que a gente vive, em que a gente consegue partilhar mais sobre o que a gente sente, né? A gente consegue ver mais no mundo, na mídia, né? Como que é a vida dos padres, as dificuldades que os padres passam, né? No seu ministério, na sua vida pessoal, as pessoas conseguem ver mais como que é a vida real dos padres, né? Mas na prática é muito difícil essa coisa de ser santo, né? Padre não é santo, né? Assim como todo cristão, todos nós somos chamados a sermos santos e santas, né?
mas também pecadores, né, com as nossas dificuldades e limitações. Então, na prática, é muito difícil também para o padre esse caminho de querer ser santo, né, o caminho da santidade, que eu chamo isso de fidelidade à vocação, né, fidelidade ao chamado de Jesus. Perfeito. E como é que vocês equilibram o amor romântico, a amizade e o compromisso da missão juntos, nesse tempo de caminhada cotidiano, na vida de fé? Como é que vocês equilibram tudo isso? Acho que é muito o que eu já falei na pergunta anterior. Esse equilíbrio vem dessa relação de amizade, de diálogo. Então, a gente consegue respeitar o espaço um do outro, mas também ter muitos planos juntos, equilibrar aquilo que a gente quer enquanto casal. A gente ainda não tem filhos, né? Mas a gente faz os planos, os projetos, e a gente tem conseguido, né, ter esse equilíbrio também, de manter um casamento saudável, de participar daquilo que a gente deseja, também de apoiar um ao outro nas decisões, que nem sempre é fácil, mas a gente tem conseguido manter, como eu já disse, com o diálogo e a partilha. Perfeito. Irmã, você pode compartilhar uma experiência marcante de acolhimento ou serviço que já viveu em missão, que consegue compartilhar aqui pra gente? Sim, já vivenciei quando eu estava no estágio formativo do noviciado. Foi em Porto Velho, Rondônia, quando eu trabalhei com os migrantes e refugiados que vinham de Venezuela. Então, eu estava no momento de acolhida lá e chegava muitos jovens, crianças, adultos, cheio de esperança e também tristeza, né? Então, cada vez que chegava multidão de pessoas, eles conversavam comigo como se fosse que já me conhecia há muito tempo, né? Então, eu falava assim que eles viam em mim Jesus Cristo e eu via neles Jesus peregrino nos migrantes, né? Então, ali me tocava muito meu coração quando as criancinhas me olhavam, falava para mim assim, nós vivemos essa travessia, mas nós vivemos assim com muito amor e carinho porque nós queremos um futuro melhor. Então, eu chorava nesse momento e essas coisas também me fazem ser mais forte na missão e também me faz mais forte na oração. Porque todas as que eu escutava, todas as dificuldades, todas as coisas que ele trazia para mim, no momento eu escutava tudo. E na tarde, assim, quando eu vinha na minha casa, eu colocava tudo no coração de Jesus e falava, protege essas pessoas que vêm ao nosso encontro, porque ele só pode fazer o melhor para eles, né? Então, essas experiências que me faz fortalecer e amar cada dia a minha vocação. Padre, então, na mesma pegada e relembrando as suas memórias, desde o início da caminhada, na entrada da Companhia de Jesus até os dias de hoje, qual a experiência pastoral mais marcou sua vida e fez perceber a importância da vocação? Tem uma caminhada já há mais ou menos uns 15 anos, 15, 17 anos, né? De todas as experiências, assim, eu acho que as experiências mais marcantes, quando eu penso para trás e para frente, né? Foi algumas atividades pastorais que eu vivi em Recife. Foi quando eu percebi, comecei a fazer parte, né, de um movimento ligado à fé e política, né, lá em Recife, que tinha como foco preparar um congresso, né, com diversas atividades. Durante um ano a gente ficou preparando isso, com foco nos direitos humanos. Foi quando eu percebi que a vida religiosa e ser padre também tem a ver com isso. E eu fui pautando, né, a minha vida, a minha resposta vocacional nessa perspectiva. Uma outra experiência também nesse mesmo sentido foi quando eu me inseri efetivamente
na pastoral do Movimento Fé e Política em Belo Horizonte, e hoje isso fundamenta, de certa forma, a maneira como eu vejo o meu serviço pastoral enquanto padre na igreja, com os grupos que eu acompanho, tanto no colégio quanto os grupos pastorais da igreja e também outros grupos fora da igreja, né? Grupos ligados às religiões, grupos ligados à política, etc. Então, seguindo a mesma linha do padre e da irmã, eu queria que vocês aprofundassem mais para mim algum desafio que vocês recordam na caminhada de fé juntos, de algum movimento ou pastoral, algum desafio que marcou vocês. Eu acho que, de maneira pessoal, o desafio de assumir o espaço da coordenação arquidiocesana da Pastoral da Juventude, né, em que foi um momento que a gente estava no processo mesmo de decisão da nossa vida matrimonial, e nesse percurso dessa tomada de decisão veio o convite para assumir o serviço da coordenação da animação da PJ na Arquidiocese de Fortaleza e, consequentemente, animando o estado do Ceará, que a gente precisaria, né, eu precisaria, por exemplo, abrir mão, de certa forma, de um tempo dessa relação, né, de um tempo do cuidado naquele momento do nosso noivado, dessa preparação para o casamento, para o matrimônio, enfim, para poder se dedicar ao serviço pastoral. E assim, foi uma decisão junto, né? Eu acho que foi ali também que a gente disse, não, se a gente chegou a esse ponto junto, né, de tomar essa decisão, de fazer esse acompanhamento, né, de se colocar a serviço da PJ juntos, eu acho que o matrimônio vai ser de fato o nosso caminho. E aí foi esse grande desafio, eu acho que para a nossa fé, para a nossa experiência. Não assim um desafio de não dar conta, né, mas o desafio do medo daquilo que a gente gostava muito, né, do cuidado. Então acho que esse foi o grande medo do meu serviço pastoral, foi de fato o serviço da coordenação da Pastoral da Juventude, né? Lógico que a gente tinha uma equipe, tinha amigos, mas de fato esse foi o meu grande medo pastoral. Quer acrescentar algo? Não, acho que também compartilho dos momentos, acho que de mais desafio, ou que marcou assim a nossa caminhada enquanto casal, foi a nossa atuação na Pastoral da Juventude, onde a gente pôde se encontrar enquanto jovem, enquanto o que a gente queria, enquanto o que a gente sonhava. E aí também brotou, né, desse momento, esse desejo do matrimônio. Então, acho que um dos momentos marcantes é essa atuação na Pastoral da Juventude, onde a gente estava reconhecendo o nosso projeto de vida e também ajudando outros jovens nessas escolhas. E aí, nesse percurso, a gente também chegou a concretizar, né, o nosso matrimônio. Então, foi um momento importante, sim, da caminhada. Perfeito. Então, agora, finalizando esse momento, esse bloco de perguntas vai se chamar Caminhos que se Encontram. Neste momento do nosso programa, queremos aproximar ainda mais as histórias e experiências dos nossos convidados. Embora cada um viva uma vocação diferente, seja no matrimônio, na vida religiosa ou no sacerdócio, todas elas se encontram na missão de servir, amar e construir um mundo mais justo e fraterno. Diante da riqueza que existe na diversidade de chamados, queremos deixar esse momento para que cada um possa fazer uma pergunta específica ou tirar uma dúvida sobre a outra vocação. Por quem podemos começar? Já deu um tempinho para pensarem, né? Um momento de interação ainda mais forte. Eu gostaria de fazer para os casais, né? Então, vocês são felizes no matrimônio de vocês? Eu vou começar a resposta. A gente estava lembrando, né, ensaiando, lendo as perguntas, e lembrava do período da pandemia, né, onde alguns colegas perguntavam, e aí, como é que tá a relação de vocês na pandemia? Tá dando certo, né? Porque a gente estava vendo, por exemplo, tantos casais encerrando seus ciclos ali, né, naquele convívio de confinamento, vamos pensar assim, e a gente dizia, não, a gente está feliz na nossa escolha, né, foi isso que a gente quis. E aí, se no início do namoro a gente era muito diferente, né, hoje a gente acaba sendo muito parecido. Então, por conta de todas as experiências, né, de pensar um mundo mais justo, mais fraterno, daquela forma que a gente acredita, sim. Hoje a gente é muito feliz, né, na nossa relação, no nosso matrimônio, e caminhamos aí na tentativa de aumentar, né, essa felicidade. Ninguém mais? Nenhuma pergunta?
Pronto. Vou perguntar para eles, né? O casal, né? E uma pergunta que as pessoas costumam fazer muito a nós na vida religiosa, né? Na vida no ministério ordenado. Se vocês já pensaram em desistir. Algumas vezes, uma vez, nunca. Então, como eu falava, é um desafio diário, né, o matrimônio. Tem momentos, sim, que a gente pensa em será se era isso mesmo que a gente queria? Mas eu acho que o sentimento de desistir mesmo, até hoje, não. Mas tem os momentos de dificuldade, que a gente pensa que será se vai durar, né? Eu acho que hoje o nosso sentimento é mais assim, será se a gente vai estar aqui há muito tempo junto ainda? Mas de desistir até, a gente está com 6 anos, né, de casamento, tem sido uma relação de que a gente não tem visto assim que tem esses grandes momentos de dúvidas. A gente está mais nesses momentos de concretizar mesmo o que a gente sempre pensou. Até alguns amigos falam, mas vocês não brigam, né? Muita gente pergunta, vocês já brigaram, já ficaram sem se falar? E aí parece bobo, a gente pensou assim, a gente nunca brigou nesses 6 anos de ficar sem falar. Claro, a gente discorda em alguns momentos, né, de algumas coisas e tal, mas de discussão mesmo, de ficar sem falar, nunca a gente teve nesses 6 anos, né? E eu espero que não aconteça, né? Mas esse sentimento de desistir, não, ainda não. Eu tive a mesma dúvida, então, se vocês quiserem pensando em algo, vou perguntar pro padre e pra irmã, vocês já pensaram em desistir em algum momento? Como eu sou muito nova ainda na vida religiosa, eu ainda não pensei, né? Todo o processo formativo que eu já passei foi muito bonito, muito profundo. Agora que estou começando a vida religiosa, é ainda todo cor-de-rosa, né? Então, não tenho ainda muitas dificuldades assim de querer desistir. E isso também vou mantendo juntamente com a oração e também com a perseverança. E o senhor? Então, como pensar não paga, eu acho, né? Ainda não. Ainda não. Eu já pensei várias vezes, né? Inclusive, essa semana eu estava pensando nisso. Mas não tem a ver com uma crise ou uma coisa muito problemática na vida, né? São coisas que nos ocorrem no pensamento, nos ocorrem na oração, né? É importante a gente se fazer perguntas para a gente encontrar respostas mais assentadas, né? A gente se questionar para encontrar mais fundamento naquilo que a gente quer dedicar a nossa vida. Mas no momento eu sou muito feliz, satisfeito. Jesus está me confirmando e vamos seguindo. Mas para a gente continuar ainda mais, eu quero saber, vocês comentaram lá no início sobre um pensamento de permanecer na vida religiosa, não permanecer, mas iniciar na vida religiosa. Como é que surgiu esse pensamento? Como é que foi? Então, da minha parte, né? Mas assim, a nossa comunidade, ela tem uma casa de irmãs, são as irmãs franciscanas bernardinas. A minha família, que também, né, é dessa comunidade. Nós temos um amigo padre que é também nascido na nossa comunidade, que ele é ordenado menor, é franciscano, né? Então, assim, na ação mesmo pastoral entre as famílias, né, nesse contato de amizade, então, esse padre sempre chamou, né? Sempre perguntou, e aí? Né, quando vai ser o momento e tudo. Já na experiência da PJ, a gente conhecendo os irmãos maristas, né? Já no namoro, no processo de noivado, a gente tinha um irmão Joilson, que sempre perguntava também, né? E aí, vamos fazer a experiência e tudo, né? Mas eu acho que, de fato, a vida em comunidade, a nossa ação pastoral, o pensar juntos, né? Boa parte dessa caminhada fez com que a gente desse sim ao matrimônio, né? Mas os convites, e aí a gente até ficava sem jeito de recusar os convites. Mas foram importantes também para a gente poder dar o nosso sim ao matrimônio. Mas só complementando, mas a gente teve essa conversa. A gente estava nem noivo ainda, a gente estava namorando. E aí veio esses convites, tanto das irmãs para mim, né, as irmãs franciscanas bernardinas,
e para o Alan também. E a gente se questionou. Será se é um chamado, né? Aquela coisa, será se é um chamado de Deus para outra vocação? E a gente foi rezando, também não foi algo que a gente ficou pensando, será se ficou assim com muita euforia ou que tinha que dar uma resposta logo. A gente foi deixando levar, né, um pouco. Porque no início do namoro a gente também achava que não ia dar em nada o nosso namoro, né? A gente só ia namorar e depois não ia querer mais nada. Mas a vida foi nos levando a caminhos, né, que nos levaram até o matrimônio. Mas sim, teve também esse chamado, né? Também, assim, talvez as pessoas viam na gente que teria uma vocação ali, mas Deus nos confirmou no casamento. Não temos mais nenhuma pergunta? Tem? Pronto. Então, assim como perguntaram, né, sobre o convite, como você perguntou sobre o convite à vida religiosa, ao sacerdócio, eu pergunto à irmã e ao padre, né? Se nessa caminhada de vocês já tiveram essa experiência também do namoro, né? E por que da minha pergunta? Acompanhando um pouco alguns colegas, né, que escolhem a vida sacerdotal, principalmente religiosa, tem momentos de crise pensando um pouquinho nisso, né? Então, assim, como foi para vocês, se tiveram essa experiência, se não, né? Como é um pouquinho dessa relação também. Enquanto você vai pensando, irmão, eu vou tentar responder. Assim, tem um convite, eu acho que ninguém nunca me convidou. Brincadeiras à parte, eu acho que em algum desses momentos em que eu pensei sobre a vocação, sobre continuar ou não, né, na vida religiosa e pedir para ser ordenado, tinha como possibilidade uma outra vida, né, viver uma outra vocação. E isso me consolava bastante. Só que continuar aqui me consolava mais. É por isso que eu estou aqui ainda. Ainda, em nome de Jesus, né? Então, eu já tive experiência também, né? Então, como eu era muito jovem, ainda que entrei na vida religiosa também, tem sempre a tentação, né? Então, tive esse convite também, mas eu não era o que sentia isso, né? E ali eu também fiz a experiência, mas não deu certo, né? Assim. E ali eu mesmo falei, isso não é meu lugar. Então, fui na vida religiosa mesmo e estou me encontrando, graças a Deus. Sem mais perguntas? Então, bom, agora nós vamos fazer uma rodada de perguntas ping-pong. São perguntas rápidas em que vocês conseguem responder também de maneira rápida com uma palavra ou uma frase curta. Tudo bem? Eu vou começar aqui da Daiane e do Alan. E vamos lá para a nossa primeira pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, mas a gente vai encaminhando. Uma palavra que define sua vocação. Felicidade. Companheirismo. Amor. Entrega. Perfeito. Começando agora da irmã, a outra pergunta. Um versículo bíblico, palavra ou frase que inspira a sua missão. Salmo 119, 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Padre? Uma palavra que me confirma, assim. Primeira carta, João, Deus é amor. Acho que a experiência que a gente faz da nossa fé, João 10:10, eu vim para que todos tenham vida. Também eu compartilho muito dessa mesma passagem que diz muito pra gente na nossa vocação. Começando agora com vocês de novo, uma música que representa o seu chamado. Foi uma música que foi do nosso casamento, que eu entrei cantando, que é Companheira, do Zé Vicente. Então é uma música que diz muito sobre a nossa história, sobre a nossa vocação. E uma outra música marcante do casamento foi que a gente utilizou na comunhão, né? Que eu não vou saber o nome da música, mas Vejam, Andei pelas Vilas, né? Talvez. Que aí tem no refrão que fala sobre o sim. Então acho que é uma música que marca a gente. Belíssimas. Padre? Uma música que representa o seu chamado.
Assim, uma música que uma música que também me ajudou a preparar a minha ordenação, que é... Esqueci a música. Deu um branco agora na música. Mas uma das músicas, não lembro exatamente como é o nome da música, mas aquela que fala: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão, que faz referência a um texto de São Paulo, né? Irmã? Tem uma música das missionárias, que o nome dele é Alma Missionária. Então, esse também me falava muito forte no meu coração. Então, começando daí novamente, uma pessoa que marcou sua caminhada na vida em si e na vida vocacional. Minha mãe. Minha avó, Joana. Eu acho que iniciei a experiência também de fé dos meus pais, né? E aí na vida, vou dizer assim, experiência de igreja e tudo, Thiago Silveira. Também uma pessoa que marca assim, a minha vida. Minha mãe, um exemplo muito para a minha vocação. E também para nossa vocação enquanto matrimônio. Eu trago comigo um grupo de mulheres que era da Pastoral da Juventude, que era Flor de Mandacaru. Então, a força de todas elas também marcou muito essa minha trajetória. Então, aqui novamente, por isso ping-pong. O lugar onde você sente Deus próximo. Na minha comunidade. Eu digo isso para muita gente, né? Eu acho a experiência da minha família muito interessante, que é a calçada de casa. Eu consigo sentir Deus ali naquele momento, numa conversa do dia a dia. Na natureza, mais especificamente, a primeira imagem que me veio na cabeça foi do mar. Na capela do convento e nas naturezas. Então pronto, fim da nossa entrevista ping-pong. Muito bom, né? Essa é tranquila. Então, pra gente já encaminhando pro fim, eu queria saber de vocês, começando da irmã, uma última pergunta. Que mensagem que vocês deixariam para quem sente um chamado à vida religiosa, mas ainda tem medo de se entregar? Eu diria que ter medo é muito natural diante de algo novo e transformador como a vida religiosa. Deus nos chama para algo impossível. Ele chama, forma, caminha no dia a dia. Então, Deus ama incondicionalmente a cada um de vocês e Ele espera vocês com os braços abertos. Padre? Bem, o que eu diria é que, para além do medo, né, a gente tem uma certeza, eu acho que a certeza é uma convicção, é que nós temos uma vida, essa vida aqui, e que temos de vivê-la intensamente. Então, se é um desejo, um propósito de vida, né, a consagração, viver a vida religiosa, essa vida, é nessa vida, né? E com a convicção, com a certeza e a ajuda de que Jesus sempre acompanha, de que não estamos sozinhos jamais. Resumindo, só temos essa vida, então bora para frente. Daiane e Alain, eu quero saber também agora de vocês que conselho que dariam para os jovens que desejam viver uma vida matrimonial plena, mas ainda têm dúvidas ou medos. Assim, na nossa experiência de igreja, o matrimônio talvez ele seria a última etapa, né, desse processo, quando a gente diz o sim. Então, assim, eu acho que do período do namoro, né? Namorem bastante, aproveitem a relação para se conhecer. E também não tenham medo de porventura, né, depois de 10 anos de namoro, acreditarem que não é o matrimônio, não é a vocação, né? Mas, assim, vivam intensamente também a fase do namoro, do se conhecer, para que quando derem um sim, realmente, né, na experiência da fé, esse sim seja frutífero, né, no sentido assim, da parceria, do companheirismo, para as mulheres principalmente. E aí, pedindo licença, um espaço de fala, né? Não aceitem nenhum tipo de desrespeito ou prática de violência. Isso é importante, fundamental na relação de vocês. E para os homens, né?
esse companheirismo de fato, esse respeito, esse amor no dia a dia, e sonhar juntos. Eu acho que essa é a relação da nossa experiência, é sonhar juntos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês neste episódio do Esperançar. Espero que a nossa conversa tenha despertado reflexões sobre vocação e chamado à vida, e inspirado novas formas de escutar e responder ao chamado de Deus, seja na vida religiosa, no sacerdócio ou no matrimônio. Que possamos seguir construindo juntos e juntas caminhos de sentido e missão, com fé, entrega e amor ao próximo. Se vocês quiserem deixar um recado final ou alguma consideração, esse é o momento. Vou começar com vocês. Um recado final, um agradecimento. Então, só agradecer pelo convite, de participar desse momento. Sempre é uma alegria para nós também partilharmos da nossa experiência, da nossa vocação. Então, só gratidão pelo convite. Também agradecer o convite, né, da partilha, e aí parabenizar também pelo projeto, desejar aí vida longa ao projeto. Agradeço pelo convite para participar aqui do programa Esperançar, que a nossa partilha de vida seja realmente uma contribuição ao esperançar da vida de quem vai ouvir, escutar e rezar com os nossos testemunhos. Agradeço também pela oportunidade e pelo convite de poder estar aqui, que os jovens também se sentem chamados a seguir esse caminho tão bonito. Muito obrigada novamente e seguimos esperançando. No Bora Esperançar de hoje, a nossa proposta se chama Rumo ao Chamado. A proposta é darmos um passo e mergulharmos em um caminho reflexivo interior. A vocação não é apenas uma ideia bonita ou um desejo distante, mas um caminho que se constrói com escolhas, atitudes e compromissos de cada dia. Convidamos você a descobrir e refletir a partir de agora este itinerário que pode ajudar no discernimento vocacional, seja na vida religiosa, sacerdotal, matrimonial ou no chamado cotidiano de servir. Como cristãos e cristãs, somos convidados a colaborar na construção do reino, doando nossa vida, louvando, reverenciando e servindo nosso Senhor. Sabemos que Ele nos conhece desde o ventre de nossa mãe e que está conosco em cada passo de nossa busca por uma vida repleta de sentido, entregando todo o seu cuidado, carinho e amor. Se possível, coloque-se neste momento em um lugar tranquilo, onde possa encontrar o Senhor, reconhecendo a presença trinitária dele em nossa vida. Peçamos a graça de nos aproximarmos dele com humildade e abertura, dispostos a ouvir sua voz e seguir seu exemplo de amor e serviço. Façamos memória de um momento ou situação marcante em que reconhecemos a presença generosa do Pai. Deixemos que os sentimentos que vão brotando em nosso coração nos ilumine e nos guie na busca por entender melhor o chamado dele para as nossas vidas. Sabemos que a vida é um dom, mas também uma tarefa, e que a vocação é um chamado do Senhor para que respondamos com nossa vida e dons aos apelos da criação. Peçamos a Ele ajuda para discernir com clareza os sinais que nos apontam um caminho para a plena realização do nosso projeto de vida, seja na vida laical, matrimonial, religiosa ou sacerdotal. Que possamos ouvir sua voz e seguir nosso coração, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo. Que possamos encontrar a coragem de dizer sim, de seguir o caminho ao qual Ele nos conduz e confiar que Ele nos oferece tudo aquilo que possamos necessitar para cumprir a missão ao qual Ele nos envia. Enquanto escutamos uma música,
peçamos a Deus que abra nossa mente e nosso coração para que reconheçamos os sinais pelos quais Ele confirma o caminhar. Quero estar com os olhos sempre abertos para ver todos os sinais, escutar a voz que vem do fundo, Deus falando. Quero estar com os olhos sempre abertos para ver todos os sinais, escutar a voz que vem do fundo, Deus falando, eu quero muito mais, eu quero, ouvindo o chamado, seguir o traçado da minha missão. Eu quero, sorrindo e amando, responder cantando a minha vocação. Finalizamos esse momento rezando juntos. Senhor, nós te pedimos que nos conceda a graça de amar como tu amas, de servir como tu serves e de viver como tu vives. Que possamos ser instrumentos de tua paz e esperança no mundo, colaborando na construção do teu reino aqui na terra. Amém. Está chegando ao fim mais um Esperançar. Neste episódio, percorremos os caminhos vocacionais, refletindo sobre o chamado de Deus à vida religiosa, ao sacerdócio e ao matrimônio. Conversamos sobre como escutar o próprio coração, discernir a vocação e caminhar com coragem, fé e entrega, mesmo diante das dúvidas e desafios. Descobrimos que viver a vocação com sentido e missão é um gesto potente de amor, compromisso e serviço. Porque esperançar é também isso, acreditar que cada escolha, cada entrega e cada gesto de missão transforma vidas e fortalece a presença de Deus no mundo. Agradecemos aos nossos convidados que compartilharam suas experiências e sensibilidades, e a você que esteve conosco nesta travessia. Que a esperança continue pulsando em cada passo dado, em cada decisão consciente e em cada vida que se abre ao chamado de Deus. Nos vemos no próximo episódio. É tempo de esperançar. E de minha geração somos incomuns. Eu vou, esta é minha geração.
Somos mais de 1 milhão de sonhos. Ouço o mundo a me chamar, não sei bem onde é que está a felicidade. Sei só que eu quero chegar lá.